Passou um pouco, eu olhava para a caneca, eu não conseguia, a palavra caneca me fugia, palavra simples. E aí eu comentei com a minha amiga, ela disse, você vá na doutora Ana Gurgel. Foi quando nós nos conhecemos. E eu fui pronta para que a sua resposta fosse não, não é nada disso. Então eu disse, olha, eu tive Covid e eu tenho essas sequelas. Será que são reflexos da Covid? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Claudete Vata e hoje o podcast ele é super interessante, porque eu conto com a presença ilustre da doutora Ana Gurgel. Muito obrigada, doutora Ana, pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é curtíssimo, né, para poder passar uma informação. Eu vou até apresentá-la antes de passar a palavra para você. Doutora Ana Cristina, nós somos charás, porque eu sou Claudete Cristina. Ana Cristina Medeiros Gurgel, é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, fez residência médica em infectologista pela Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu, e está em Maringá há quanto tempo, doutora Ana? 22 anos. 22 anos e sempre como infectologista. Sempre como infectologista e me sinto maringaense. Ah, que bom que a cidade é acolhedora, Muito. né? Doutora Ana, eu ouvi falar sobre a especialidade de infectologista numa situação bem difícil, bem diferente, vamos dizer. Teve um corretor parceiro que falou, olha, eu estou atendendo um médico, ele é infectologista, daí eu não estava familiarizada, né? E eu, na oportunidade, como se tratava de trabalho, eu nem prestei muita atenção. Ele não era médico, tá? Eu fui procurar no CRM, não encontrei. Então, eu fui procurar no CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina, também não encontrei. Quando eu não encontrei, eu liguei para o meu parceiro e disse, ele não é médico. E ele estava num hotel. E aí, ele ligou para o hotel e o hotel também estava procurando a pessoa, porque ele saiu, né, na madrugada e não voltou. Bem, mas aí como é que eu fiquei sabendo da questão da sua especialidade, de como era importante? A pandemia deu-se em março de 2020 e em junho eu peguei Covid. E aí uma grande amiga minha, ela estava monitorando, porque na oportunidade era uma situação de novidade para todo mundo, né? Assim, todo mundo literalmente, né? O mundo inteiro sofrendo a mesma coisa. E aí ela disse, você precisa ir numa infectologista. Eu pensei, bom, mas eu terminei o isolamento. Fiquei 15 dias em casa, deu tudo certo. Os meus amados, né, os familiares, ninguém pegou Covid. Ela falou, mas você precisa ir. Mas ficou por isso mesmo. Só que na oportunidade, eu dou aula no ensino à distância e eu estava com algumas obras fazendo. Então eu me sentava nas madrugadas, porque estava todo mundo em lockdown, e também ninguém me chamava no WhatsApp, nada, porque como era novidade, as pessoas queriam saber que sintomas eu havia tido. E eu percebi que as minhas pernas estavam inchando. Eu pensei, mas acho que é porque eu estou muito tempo sentada. Tá. De repente, eu tinha um sono, uma sonolência tão grande. Eu me sentava no sofá e dormia. E eu falava, nossa, me deixa dormir. Eu não sentia nada, dor em nada, mas eu dormia. Daí entrei em aula, em AD, dando aula de casa. E o primeiro sinal que me chamou a atenção, eu falando das avaliações, eu dizia, olha, pessoal, eventualmente vocês vão precisar de parceiros de outras profissões. Então, por exemplo, se eu for avaliar um imóvel que tem alguma avaria estrutural no imóvel, eu preciso do engenheiro civil. E quando eu for avaliar uma área rural, eu vou precisar daquela pessoa que fica na área rural, que é engenheiro também. E fiquei olhando para a câmera. E era ao vivo, e a palavra engenheiro agrônomo desapareceu da minha cabeça. Passou um pouco, eu olhava para a caneca, eu não conseguia, a palavra caneca me fugia, palavra simples. E aí eu comentei com a minha amiga, ela disse, você vá na doutora Ana Gurgel. Foi quando nós nos conhecemos. E eu fui pronta para que a sua resposta fosse não, não é nada disso. Então eu disse, olha, eu tive Covid e eu tenho essas sequelas. Será que são reflexos da Covid? E você disse sim. E eu falei, meu Deus do céu. Eu só descobri que eu estava com Covid, porque eu passei uma semana resfriada, e eu fui fazer um vapor de Vick. E a hora que eu estava na panela e aquele vapor, eu virei para o meu marido e falei, nossa, mas agora nós vamos ter que ir na farmácia, porque esse Vick aqui
deve estar vencido, a gente não usa, faz tempo que não usava. Ele falou, pelo amor de Deus, a casa inteira está cheirando Vicks, só você que não está sentindo. Aí ligamos para um amigo que é médico, ele falou, corre para o hospital que você está com Covid. Quando eu cheguei lá e foram fazer a tomografia, realmente já estava até aparecendo no meu pulmão. Bem, de 2020 até hoje, você não deve ter parado um segundo, né? Pois é. E aquela questão que no início a Covid, ela comprometia pacientes idosos, né? Tinha que ter mais cuidado, era com o idoso, aquele que tem uma doença, uma comorbidade, uma pressão alta, um diabetes. E eu me lembro que eu fiz essas orientações em março, fiz para a comunidade, fiz aula para os médicos e a gente falava, olha, é sim um quadro respiratório importante, mas os jovens saudáveis, né, vão estar um pouco mais protegidos. E com o decorrer da pandemia, como você disse, todo mundo aprendeu, a gente visualizou que começou jovem, sem comorbidade nenhuma, irem a óbito, né? Sim. E aí a gente começa a ver que não era só aquelas 2 semanas de isolamento, que depois esse paciente ficava cansado, que alterava a memória. E hoje a gente está vendo, tem um estudo agora dessa semana mostrando que pacientes pós-Covid até 6 meses depois podem evoluir com algum tipo de alteração na coagulação. Então, é uma doença nova e que a cada dia a gente vem aprendendo. E que agora com as variantes, ela ficou muito mais transmissível e que assim, foram 2 anos incansáveis, onde você viu o paciente hoje, amanhã você chegava, cadê ele? Tinha ido a óbito, então não estava mais ali no leito. Nossa. E a dificuldade era que a família não podia participar, então a gente pegava o telefone todo dia e ligava para a família para passar as informações, e eram muito tristes, né? Porque você, num dia, estava com a família, no outro você ligava dizendo que ele foi para UTI, e no outro você dizia, venha ao hospital que a gente precisa conversar, né? E o paciente tinha ido a óbito. Então, isso aí foi muito, isso aí consumiu por demais. A gente viu famílias sendo dizimadas, não podendo estar do lado do paciente, né, no momento. Foram vários momentos que a gente foi entubar o paciente e que junto, quando tinha oportunidade, a gente, sabe, tinha aquele minuto de agradecer e de falar com ele, olha, a gente vai descansar um pouquinho, porque você não está aguentando mais, e já já você está de volta aqui com a gente. Mas a maioria não pôde voltar. Não. De 10, 8, né, que eram entubados, não voltavam? Era a média de não voltar. Ah, mas por que, Ana? Então, não quero que entube meu pai. Mas a questão não é essa. A questão é que se você não entuba, 10 iriam de 10, né? Nossa. Então, quando você vai para ventilação mecânica, é uma doença muito grave. Então, o risco de óbito é muito grande, porque daí vem as complicações de muito tempo de internação, muito tempo sedado, ligado ao respirador, a probabilidade de fazer embolias, porque a doença tem esse fator, né? Então, é uma gama que somou de gravidade, de depressão, de afastamento das famílias, de sobrecarga de trabalho, e se junta até hoje. A vacina mudou a nossa vida, mudou o prognóstico, nos deu esperança, e é só a gente olhar, né? O número de infectados, o número de internamentos e o número de complicações, né? E a gente se sentia na guerra mesmo. Tava na UTI, paciente complicava na enfermaria, a gente subia precisando de uma vaga, não tem. Então, vai manejando ali no quarto. Então, você pensa mesmo numa guerra. E quando a gente via que na Itália tinham pego o centro cirúrgico e feito de UTI, a gente falava, nossa... E a gente fez isso aqui também, né? Então, parecia que era uma coisa tão doida e que não era, que isso não ia acontecer. E isso foi acontecendo, de abrir UTI em centro cirúrgico, abrir UTI nas enfermarias e se desdobrar, né? Porque da noite pro dia tivemos que dobrar o horário, porque você não consegue fabricar, né? Nem profissional de saúde, sim, e nem cuidador, nem lugar, equipamento. Nem nada, né?
Então, a gente teve uma vez aqui que o secretário chamou todos os hospitais, quem tinha respirador, para poder estar cedendo, né? Caso não estivesse usando, para a gente colocar ali no público e receber paciente de quer onde fosse. Porque a gente precisava era dar esse conforto e dar isso que o paciente precisava, né? Porque, assim, foi uma coisa tão inesperada, assim, por exemplo, para mim, eu passei a semana inteira resfriada, como eu já tinha passado várias e várias vezes na minha vida. E quando o único sinal que eu tive foi o olfato, nem o paladar eu perdi. Só que quando ele pediu para eu fazer a tomografia, que eu fui para o hospital, e ele me mostrou, ele falou, olha, 20% do seu pulmão. Eu falei, meu Deus, eu não senti nada e já tinha 20% do meu pulmão. Então, eu percebi como era invasivo e rápido, né? E assim, meu Deus, eu fiquei assim, sem saber o que pensar, porque de repente é um exagero, é muito cuidado, uso de máscara. Naquele período nós estávamos em lockdown, então eu comecei a costurar as máscaras em casa. Não tenho máquina de costura, então eu comecei a fazer à mão. Eu tenho uma amiga que é enfermeira, dela passou o modelo, as medidas e tal, foi o que eu fiz para usar no começo, mas assim, ficou naquela dúvida. Só que o problema maior, que é o assunto nosso hoje, são as sequelas, porque eu ouvi falar, e até a senhora me corrija, por favor, se eu estiver errada, que pessoas que não foram diagnosticadas começaram a sentir algumas coisas estranhas e lá na frente, em razão dos vários exames, porque não descobriu o que era, descobriu que o que ocasionou tudo isso foi a Covid. Isso mesmo. Eu não preciso ter a forma grave da Covid para ter sequela, né? Como arritmias, como esse cansaço extremo, perda de memória, né? Que a gente já comentou aqui. O olfato que demora bastante Eu tenho uma amiga tempo. que ela está sem olfato e paladar até hoje. Ela pegou no final de 2020, é isso mesmo? É isso mesmo. E então, pode não voltar? Pode. A gente precisa fazer daí um exercício diário, né? Mas tem pacientes que vão ficar por um tempo muito mais prolongado. Sem contar sequelas de paciente que ficou internado por muito tempo em UTI, que fazem aquelas úlceras na pele de pressão. Sim. E a gente tem tratado, aí tem paciente por meses. As sequelas das embolias pulmonares, né? Das tromboses venosas. Então, as sequelas são inúmeras, de parestesia, que é isso? Formigamento de perna, de braço, diminuição de força. Então, tudo isso, às vezes o paciente chega e fala, mas doutora, ninguém está dando muita importância, porque a hora que você olha para a pessoa... Ela está ótima, ela está ótima, né? Mas você tem isso sim, sem contar nos quadros de pânico, de depressão. Então, assim, são inúmeras as complicações, mesmo no paciente óligo ou assintomático, que é sem sintoma. Sim. E o mais grave ainda, Claudete, são nas crianças. As crianças têm uma síndrome inflamatória sistêmica pós-Covid, que é depois de 2 a 3 semanas do Covid, e que elas podem evoluir até para óbito. Então, a mãe nem sabe que a criança teve. Nossa! E 3 a 4 semanas depois ela começa com um quadro de febre que não cede, muitas vezes evolui até para a insuficiência respiratória, precisa ir para a ventilação mecânica, é um quadro gravíssimo e que a vacina aqui foi de tudo de bom para as crianças, porque evita não só a Covid, mas essa síndrome inflamatória que pode mesmo ocorrer na criança que não teve sintomatologia nenhuma. E aí, a hora que a gente vai fazer a sorologia no exame de sangue para ver, a criança tem positiva para Covid. Então, ou seja, ela já teve Covid e ninguém sabe. Ninguém nem soube, porque foi da forma mais tranquila, né? Entendi. Às vezes um narizinho escorrendo. Sim. E ela pode caminhar para isso. Então, por isso a importância da vacina em criança. Entendi. Então, a primeira vez que eu diagnostiquei o Covid foi dessa forma, em razão do olfato, mas depois disso eu não senti nada, os 15 dias foram tranquilos. E em janeiro desse ano eu contraí de novo, daí a outra variante. E também é porque meu marido testou positivo, eu fui fazer o teste também e eu estava com Covid. Fiquei novamente isolada com ele, mas não senti nada. Só que, obviamente, o que eu percebi, agora até voltado para o meu trabalho, é claro que as pessoas, diante de um inesperado, de um desconhecido,
né, acaba causando um medo. E acabou se potencializando algumas coisas. Então, eu não sei se eu vou falar alguma coisa errada, mas quanto mais medo a pessoa tem e quanto mais triste ela fica e quanto mais preocupada, parece que é mais difícil ela se recuperar, porque esse número de sequelas não tem nem como nós enumerarmos aqui, não é? Porque no final, tão desconhecido que é, a recomendação que nós damos, então, para todos que estão assistindo esse podcast é assim: qualquer coisa que qualquer pessoa da sua família, criança, idoso, qualquer um sinta que não é comum, corra para um hospital, é isso? Porque é o caso da criança. Tá uma febre em criança, é normal. Então tem que procurar o auxílio médico, sim. Semana passada até uma amiga me ligou e falou assim, ó, eu tô com uma sinusite que eu não tô suportando, uma dor de cabeça, Ana. Que você me orienta? Eu falei, orienta fazer o exame do Covid. Ana, mas eu não tive contato com ninguém, uma dorzinha de cabeça. À tarde ela me manda o resultado, Covid positivo, né? Então, junto com uma mãe de 80 e poucos anos, com filhinhos pequenos. Então, assim, essa sensação de sinusite, muitas vezes é correlacionado ao Covid, sim, que dá uma sintomatologia parecida, tá? Uma dorzinha de cabeça. Então, após a vacina, lógico, porque ela não consegue evitar 100% que a gente entre em contato com o vírus, mas ela diminui em quase 100% a chance de óbito, a gente tem uma sintomatologia mais leve, tá? Então, essa nova variante, ela é super mais transmissível, 6, 7 vezes mais, mas a sintomatologia, às vezes, é uma garganta raspando. Entendi. Nada mais do que isso. Só que as sequelas existem também. Só que a sequela, você pode ter as complicações, sim, lógico, né? E outra coisa importante do Covid é que a gente precisa fazer um monitoramento com a oximetria, porque você falou uma coisa bem importante ali, você nem imaginava, já tinha 20% de pulmão comprometido. Sim. E a oximetria salvou muita gente. A gente fez essa campanha aqui em Maringá, onde a gente orientou o maringaense, tinha até acesso pelo Sistema Único de Saúde. Foi assim, junto com a Sociedade Médica de Maringá, a doação do oxímetro para a gente fazer isso nos 10 dias, o monitoramento, que menor que 92, não tinha discussão, era para ir ao pronto atendimento, para fazer a tomografia e avaliação, porque não era incomum você já fazer uma tomografia e ter 80% de pulmão comprometido. Pois é, foi ótimo a senhora ter dito isso. Assim, eu ganhei esse relógio do meu filho e ele falou, mãe, tem um oxímetro, você fica monitorando. Isso. Mas quando eu cheguei no hospital a primeira vez, ele colocou o aparelho, eu vi que estava com 98, eu falei, nossa, eu tô assim, um atleta profissional, tô perfeito. E não, né? Assim, para mim, o que tivesse na casa dos 90 estava ótimo. Pois é. E não é assim, né? Então, por isso, você precisa orientar muito bem, porque o paciente muitas vezes não tem aquele cansaço, mas a hora que você faz aqui a oximetria e faz a tomografia, a gente tem lesão. Lembrando que a tomografia não é diagnóstico, a tomografia, o importante é fazê-la no 5º, 6º, 7º dia, quando a gente tem cansaço e queda na oximetria, tá? Porque senão todo mundo acha, eu tenho que fazer, tem né? que fazer, não precisa, e muitas né? vezes faz no 1º, 2º e 3º, não tenho lesão ainda, né? E aí fica confortável, acha que tá bem. Entendi. E não tá bem, porque a doença evolui, né? É uma doença longa, né? Então, atenção a esses detalhes, tá? Esse oxímetro é barato, né? Hoje está disponível em todas as farmácias, né? Então, a importância de saber utilizá-lo sentadinho, sem antes ter falado ao celular ou tomado banho, para ser da forma mais eficiente. Então, até esse ponto, porque assim, daí no relógio tem as instruções, eu deixo o braço, se eu mexer o braço um pouquinho, pronto, já não dá mais, eu tenho que começar o processo de novo, né? Por isso tem que fazer bem direitinho, sem esforços grandes, antes da medição. Foi bom a senhora ter falado essa questão da oximetria, porque tem um amigo cujo sócio disse que foi desse jeito, ele estava ótimo. E foi medindo, foi monitorando, né, o nível de oxigênio, e de repente caiu, e daí ele foi para o hospital e foi a óbito. Mas é essa tristeza, que agora a gente conseguiu mudar esse parâmetro. As pessoas que faleceram nas últimas semanas são pessoas que não vacinaram por opção, e a gente tem notado o seguinte, que é necessária a 4ª dose,
E ela já começou aqui em Maringá, né? Então, de 4 a 6 meses, a gente já tem esse nível de anticorpo muito baixo nos pacientes idosos. Chama imunossenescência, que com o evoluir da nossa idade, nosso sistema imunológico não é igual de uma criança, né? Isso não tem nem o que discutir. Então, está sendo feita essa 4ª dose para a gente manter esse nível de anticorpos como da primeira, tá? Então, a importância. Eu vou ter que perguntar, né? Embora nosso tema principal sejam as sequelas, mas a questão da vacina, que é extremamente polêmica, então tem algumas pessoas que têm algumas reações, então elas falam, não, então eu não vou tomar a vacina porque fica com febre, né, ou fica com mal-estar. E o que significa isso, vamos dizer, em termos de ciência, quando tem pessoas que não sentem absolutamente nada, que é o meu caso, tá? E tem pessoas que ficam com febre quando tomam a vacina, e depende da vacina, depende da pessoa. É uma predisposição mesmo, depende da vacina, né? Tipo, a Coronavac a gente vai ter bem menos efeito colateral, porque é um vírus morto. Mas uma coisa que eu falo, Claudete, que tudo que você tiver, até a miocardite, que é rara e pode acontecer em criança pela vacina da Pfizer, ela se resolve com um paracetamol e um anti-inflamatório, né? E o Covid, a gente sabe que ele pode evoluir 5% para forma grave e nada vai resolver. Então, a gente precisa pesar e demonstrar que o risco e o benefício da vacina, o benefício é imenso, né? É só você olhar para o hospital e ver essa questão, né? Esses outros efeitos colaterais de febre, meu filho teve também. Você, com paracetamol, em 24 horas, no outro dia está pronto para continuar a sua vida. Entendi. E no Covid não, né? Se a gente contar que vai correr tudo bem, são de 7 a 10 dias que você vai deixar de fazer suas atividades. Pro resto da vida estar vivo, né? Então, pelo amor, né? Entendi. É uma questão de ver risco-benefício. O que nos atrapalha muito, 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 e que nos atrapalhou nesse Covid, e que eu nunca vi igual, acho que nunca ninguém viu, foi essas fake news, né? Que a pessoa tira não sei da onde e consegue espalhar para o mundo inteiro. Então, isso dificultou demais a nossa vida, né? A vida do profissional da saúde, porque a fake news, infelizmente, teve momentos que a gente falava, a gente não vai conseguir combater, não né? vai conseguir. Então, Até de pouquinho, como... Vai ser ótimo, então, e super esclarecedor esse podcast, né? Para que as pessoas já busquem a informação na fonte correta. Com certeza. E uma das coisas que eu ouvi, daí, por favor, me corrija se for fake news, que, por exemplo, se a pessoa tem alguma predisposição para alguma questão de saúde, por exemplo, uma predisposição para diabetes, ou, enfim, tendo a Covid, antecipa essa situação. Faz sentido isso? A gente está vendo, na verdade, casos de arritmias. Então, 1 ano depois, o paciente ainda apresenta isso, a sensação de falta de ar, de taquicardia. A gente tem visto essa questão do sistema nervoso central na perda de memória. A gente tem visto essas complicações relacionadas à coagulação. Então, fica aquela questão, eu ia desenvolver isso mesmo, o Covid só antecipou. Ainda isso tudo está em estudo, né? É tudo muito novo ainda, só 2 anos. Então, assim, pensando que eu tenho uma doença que ela pode ser evitável, não dá para falar assim, vamos pegar que a gente já pega logo. Isso, eu ouvi isso também. Ixi, que daí a gente já faz a imunidade do rebanho, que é, né, quando... Não. Isso já demonstrou que eu não sei se eu vou fazer a forma grave ou não da doença. Sim, é porque cada um reage de um jeito, né? Isso não dá para admitir. Entendi. A gente tem uma vacina, qual é a melhor? Aquela que está no seu braço. Aquela que está disponível na unidade básica. Entendi. Com exceção das crianças, onde menores de 6 anos eu preciso usar da Pfizer, porque a Coronavac... Para esse grupo é a partir de 6 anos, tá? Entendi. Então, vai ter uma coisinha ou outra de diferença que eu vou estar escolhendo. Mas, fora isso, é a vacina que está disponível. A Fernanda, né? Fernanda que está aqui com a gente no estúdio, ela relatou um pouquinho antes da gente entrar no ar
que ela está sentindo uma dormência, né, no rosto. É uma sequela da Covid A gente também? pode ter parestesias depois. Em qualquer parte do corpo? Algumas neurites, pode sim. E que elas podem ser causadas, sim, por vírus, sabe? Então, por quadros virais anteriores. Até a dengue pode fazer isso. Entendi. Então, existe, sim, essa possibilidade. E pode ser, então, pela Covid. Pode. É porque o que acontece? De repente, a pessoa está relatando para a família... E aí os outros falam, não, peraí, o que eu ouço de sequelas da Covid, não entra isso, né? E a pessoa às vezes fica ali, e agora? Será que é coisa da minha cabeça? E não é, né? Não, então, pode ter inúmeras sequelas. As mais recorrentes, a senhora poderia dizer que são o quê, então? A arritmia? Arritmia, perda de memória, cansaço extremo, né? Essa sensação aqui de palpitação. Então, isso são as que a gente vê, né? Cansaço, porque muitas vezes aquele pulmão que foi muito comprometido, você fez uma fibrose, que é uma cicatrização, e isso causa, assim, um cansaço. Você já não é mais para subir uma escada como era antes, Entendi. né? Cansa com maior facilidade, por isso que a gente tem que fazer a reabilitação. E a reabilitação, então, daí vai para todos os sentidos, né? Todos. Então, para memória, começa a fazer exercícios. Isso, palavra cruzada, Entendi. né? Para o olfato, a gente tem a questão de cheirar sempre um perfume, um café, estimulando para que isso melhore, né? No exercício físico, a gente vai começar devagarzinho, né? A retomar a atividade, tá? Entendi. Até você ir fazendo essa reabilitação. É completa. possível que uma pessoa que tenha pego Covid, por exemplo, igual eu, sem saber, tá? Logo no começo, em 2020, um exemplo, peguei Covid, nem fiquei sabendo que peguei. De repente, agora, né? Então, assim, vamos dizer, 2 anos depois, pode aparecer, assim, do nada, alguma coisa que seja sequela daquele período que até então não senti nada ou não? É muito longo esse tempo para correlacionar uma coisa com outra? É longo, né? Normalmente a gente já tem isso na sequência e que pode estender por meses, né? Eram descritos 6 meses, mas a gente vê que tem por um período maior. Então, vamos dizer, tem um lapso de tempo que daí não tem como relacionar a causa com o efeito. Sim, é isso? Sim. Ah, entendi. Então, esse período seria o quê? 1 ano, mais ou menos? 6 meses? A gente tem visto que tem pacientes com 1 ano apresentando, sim, ainda resquício do Covid. Entendi. Que daí depois vai fazer o exame, aí descobre que teve Covid lá atrás. Isso. E é por isso que está acontecendo isso. Isso. Bom, então, no final, essas sequelas, elas são inevitáveis, né? Pelo que eu vi. Sim. Eu tenho percebido, as pessoas que eu conheço, algumas relatam que não tiveram sequelas nenhuma e, de repente, começam a detectá-las, né? Sim. Nesse lapso de tempo, né? Que até casos de pânico, depressão, que a gente não correlaciona, depois você começa a ver que pode estar, assim, relacionado, né? Esse período de lockdown, esse período afastado da família, esse período recluso, né? A pessoa pega a doença, ela tem medo, passa 1000 coisas na cabeça, principalmente na época que não tínhamos a vacinação, né? Que você podia partir dali do dia para a noite. E, então, tudo isso trouxe, sim, mudou a vida de muita gente. Nossa, assim, o mundo inteiro parece que deu uma estremecida, né? Nessa questão questão emocional. Sim. Eu percebo, e foi o que eu busquei fazer quando eu me recuperei. Assim, como era muito novo, então as amigas, né, principalmente a Maria Emília, que é a nossa amiga em comum, ela me deu tanto carinho, porque eu estava isolada, então o que elas faziam? Mandavam um bolo, mandavam um pão, né, assim, um agrado. E tipo assim, olha, eu te amo, tô aqui torcendo por você. Foi, assim, fundamental. Eu acho que foi isso que foi a base para a gente conseguir, né, passar por tudo isso. Eu também, minhas vizinhas... Porque Ana, você chegou, você Ana... deve ser uma coisa louca. Eu nem imagino o que é. E agora emendando com a dengue, né? Então, para nossa especialidade também, continua, né? Acabou esse quadro respiratório mais grave da Covid, mas a dengue está aí. A dengue está com um monte de internação, os pronto-atendimentos estão lotados.
E aproveito para falar que depende muito da gente isso, é o controle, né, do mosquito na nossa casa. E a gente viu, perdi uma amiga agora nova com dengue, com a febre hemorrágica da dengue. Não precisa ser a primeira dengue para fazer a forma grave e a óbito. E é responsabilidade nossa. Da sociedade. É uma doença de saúde pública e que cada um precisa cuidar, né? Não adianta falar que a culpa é do prefeito, que é do vizinho. Nós todos precisamos estar junto nessa luta, senão daqui a pouco a gente não vai ter leito também para dengue. Nossa, olha só, pessoal, foram anos muito difíceis, né, doutora? Muito difíceis. Para todo mundo, né? Sim, ninguém passou pandemia, por isso. E por incrível que pareça, tudo que aconteceu nos últimos anos acometeu o mundo inteiro simultaneamente, Sim. né? A questão da pandemia, a questão da guerra, Sim. né? Assim, esse lado emocional, as questões financeiras, empresas fechando, né? As pessoas precisando ter essa combatividade, né? Eu agora olhando para a senhora, ouvindo esse relato de quem estava dentro do hospital, como é que você chega em casa, assim, é um óbito atrás do outro, né? Não, assim, a família ficou de lado, né? Meus filhos falavam, mãe, você tem casa, você tem a gente. Eu falava, mãe, só um minuto, sabe? Então, assim, eu espero e sempre pedi a Deus que eles entendessem, porque em casa sou eu e meu marido, que estávamos na linha de frente. Ele é médico também. Nossa. Cuidava do paciente grave, trabalha na UTI. Então, assim, as crianças ficaram, sim, de lado, né? A família nem fala, o restante, porque a gente também não... A gente evitava muito ter contato. Sim, porque como porque vocês estavam lá, né? Então, a gente não ia, né? Tá expondo os outros, mas foram momentos difíceis e que você falou numa coisa muito importante, que o amor que deu força. Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter pelo próximo, é esse amor, né? Que nos conduz e que para que a gente passe agora pela dengue com uma maior leveza, e por isso que eu digo que depende de cada um de nós. Eu tenho percebido, hoje eu encontrei uma vizinha no elevador, ela estava de máscara, nós não estávamos de máscara, e ela disse assim, você se sente segura sem a máscara hoje? Eu falei, hoje em especial eu estou cansada. Então, eu quero respirar. Mas eu acho interessante. Engraçado que ela quis se justificar. E aí ela ficava mexendo na máscara, assim, incomodada. Aí eu disse para ela, olha, mais do que nunca, nós precisamos ter respeito pelo próximo. Né? Já vinha aquela cultura no Japão, né? Nós sabemos que a pessoa fica resfriada, ela já usava máscara, Nossa, né? Maravilhoso. Sempre. Então, eu tenho percebido isso, e o dia que eu estou num ambiente que eu não me sinto confortável, eu fico de máscara tranquilamente. Eu espero que essa cultura, né, da máscara para quem está, por exemplo, com resfriado, para salvaguardar a saúde do próximo, que ela vai usar máscara para que ela não deixe a outra pessoa resfriada, porque assim, as sequelas da Covid, elas estão assim incontroláveis, pelo que eu percebi, sim. Né, e pelo que a senhora está relatando agora, porque assim, não se sabe mais o que né, não tem um número X de sequelas. Então, se você não teve isso aqui, então não tem nada a ver com a Covid. Não tem como fazer isso, né? Mas a Sociedade de Infectologia deixou bem claro agora nessa flexibilização isso que você está falando. Vamos ter atenção, pacientes com sintomas respiratórios é igual a máscara. Paciente imunossuprimido, que tem câncer, que faz químio, é igual a máscara, né? Entendi. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. A gente, dentro do hospital e no consultório, por receber muitos pacientes, é igual a máscara. Então, assim, flexibilizamos, mas vamos ter noções de cidadania, tanto para o quadro respiratório, tanto para dengue. E assim, acho que já ficou bem claro para todo mundo, né? Que para quem ficou, as sequelas da Covid, elas afetam o nosso dia a dia. Sim. Eu faço exercícios, né? Porque eu ainda tenho lapsos de memória, tenho essa consciência, mas as pessoas acham ainda que não. Muitos pensam, poxa, não, tranquilo, não tem problema nenhum. E não, a coisa é muito mais grave, né? Por isso, assim, a minha intenção foi essa, de dizer como é difícil e controlar as sequelas da Covid. Dentre elas,
eu acho que foi pânico, depressão, né? Porque perdemos muitas pessoas, né? E não estaremos livres, né? Até eu fiz uma pergunta no início, vou refazer essa pergunta, porque não me lembro quem me disse também, onde eu li nessa questão de fake news, da Covid-19, e eu ouvi dizer, não, é 19 porque antes dela tiveram 18 variantes. E não, né? Pelo que a senhora disse. Não, 19 é o ano que foi descoberto. A gente tem, sim, outros coronavírus, mas o mais grave de todos foram esses, né? O corona, ele costuma causar um resfriado, né? Mas esse veio para marcar na história mesmo, né? Tanto na letalidade, na mortalidade. Então, eu acho que a gente precisa ter aprendido com tudo isso que aconteceu. Não pode ser uma coisa que passou, virou a página, não. A gente precisa ser maior, precisa ter mais resiliência, precisa aprender a escutar o outro para a gente... Entendi. Para finalizar o nosso assunto, doutora, eu ouvi, assim, agora uma pergunta para a senhora como infectologista mesmo, que daqui para frente vão acontecer as mutações, as variações, e há a probabilidade de nós termos que tomar a vacina anualmente, vamos dizer, igual a H1N1, igual. É isso mesmo? É isso mesmo. Tomara que seja assim, né? E que nós tenhamos a vacina para isso. Opa, e que a gente tenha para todo mundo, que todos tenham acesso. E que a gente tente voltar, né, ao novo normal, né, para que as coisas uma dica para combater as fake news, porque quando a pessoa busca informações, ela digita num site de busca e tem uma infinidade, né, de lugares para ela ir e pesquisa. Tem algum lugar que seja uma fonte de referência segura, fidedigna? Né? Sociedade Brasileira de Infectologia, em relação a doenças infecciosas, está sempre se posicionando, tem sempre as notas técnicas. A Sociedade Brasileira também de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, tá? Então, são fontes seguras para que a gente possa ter ali o que é medicina baseado em evidência mesmo, tá? Entendi, ciência. Ciência. Então, ali estão os trabalhos, quer a gente queira ou não, tá ali baseado no método que precisa ser realizado. Não é eu acho, eu fiz, eu tratei meus pacientes assim e ninguém morreu. Não é assim. Existem trabalhos e lá estão todos relatados para a comunidade de uma forma que dá para entender, tá? E de uma forma segura de você fazer a sua leitura. Entendi. Tá, doutora Ana, muito, muito obrigada. Acima de tudo, pelo carinho, viu? Eu quero dizer assim, em público, pessoal, que quando eu recebi a sua mensagem pelo WhatsApp, eu falei, não é possível que uma pessoa à frente de uma batalha dessa vai se preocupar comigo para saber como é que eu tô, se eu melhorei, se eu não melhorei. Mas a senhora sempre teve esse lado do amor, né? E eu que agradeço a oportunidade de estar com você, ver você bem assim. Ai, graças a Deus. Isso deixa a gente muito feliz. E eu sempre, assim, eu penso que eu tenho isso, eu tenho um trabalho com a comunidade, eu acho que esse é um retorno que é preciso ser feito. Então, sempre que eu posso, eu arranjo, eu acho que, né, a gente tem que, é a gente que faz, para poder estar falando com a comunidade, porque a gente recebe um dom, a gente tem que passar. E eu sinto essa obrigação, tá? Nossa, então não, dá para sentir mesmo, viu? É com amor. Então, o que você precisar, tá muito bom? Obrigada. Eu estou totalmente à disposição, porque o mínimo que eu faço é essa orientação mesmo. Nossa, olha só, pessoal, hoje nós tivemos prazer, doutora Ana, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi, assim, muito esclarecedor. Preste atenção, viu, pessoal, nos seus sintomas, em que você está sentindo. Acho que qualquer sinal é sinal, né, doutora? Sim, qualquer sinal é sinal, né? Às vezes você acha que aquilo não é nada, mas pode ser. Então, procure o seu médico, procure orientação e de uma forma segura. Tá certo. Pessoal, muito obrigada. Assim a gente encerra esse podcast, assim, eu com
com a sensação, por tabela, da missão cumprida, porque é assim, minha reverência realmente por tudo que você é, por tudo que você faz. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para você. Se você gostou do nosso canal, se inscreva. Sempre eu vou ter muita coisa boa para você, como essa presença honrosa da doutora Ana. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Claudete. E até a próxima.